Olá pessoal, o programa Geração Solidária chega na tua casa mais uma vez nesta quarta-feira e próximo domingo tem reprise. Estou aqui no espaço, gostei muito do último programa, amamos o espaço, né? Um espaço aconchegante, um espaço de energia tão gostosa, onde o nosso grande amigo Ramon, naturopata Ramon de Assis, atende. E a gente tem o prazer de visitá-lo mais uma vez e bater esse papo aqui. Algumas vezes gravamos de estúdio, mas temos feito várias gravações aqui no espaço, que é o espaço aconchegante. E daqui a pouquinho o Ramon vai para a estrada, já vai atender em uma cidade próxima aqui, em Itapecerica, toda semana tem as suas atividades, isso é muito legal. Levar saúde, essa ciência natural, a naturopatia, né? Enfim, fitoterapia, homeopatia, tudo junto para ajudar as pessoas a cuidar do santuário, que é o teu corpo. Ramon, obrigado por nos receber mais uma vez e a gente conversar sobre tantos temas legais. Qual que você preparou para a gente hoje? Hoje a gente vai falar sobre a reconexão com a natureza. Obrigado pelas palavras, Geraldinho, né? E eu achei muito bacana, né? Muito oportuno e adequado para o tema de hoje. E é como você disse, a gente vive muito nas estradas, está sempre aqui na região. E né, para realmente levar a naturopatia para outras culturas próximas aqui. Sim. E falando de reconexão com a natureza, isso é a essência da naturopatia. Sim. Né, quando a gente fala assim, né, reconexão com a natureza, dá aquela sensação de algo mais lúdico, né, algo mais poético, né? E nem tanto né? Tem aquela parte prática de tudo isso. É claro que a gente vai tentar despertar isso nas pessoas, né? Essa parte mais lúdica, mas é entendendo que no dia a dia a importância dessa reconexão, já que por tudo que os estudos mostram, que a ciência moderna mostra, a razão do adoecimento humano foi exatamente pelo afastamento da sua natureza. Sim. Quando eu falo da sua natureza, eu quero dizer muito no sentido da natureza humana mesmo, né? Eu não estou falando aqui para a gente voltar aí com costumes tão arcaicos, milenares, né? Milenares. Não é nada disso, né? Claro que nós temos que viver uma vida social super moderna, super tecnológica que nós vivemos, mas sem nos esquecer dessa essência que é a natureza que nós vivemos. Né? A gente falava no programa anterior sobre a importância da questão da atividade física e realmente o organismo animal, né, o organismo vegetal não, mas o organismo animal foi projetado para o movimento. E quando falta-lhe movimento, vai atrair automaticamente o adoecimento. Então, quer dizer, nós precisamos recuperar esse movimento, né? Recuperar as atividades físicas, né? No sentido de movimento mesmo, e isso nos faz já reconectar com essa natureza humana que é, por exemplo, o movimento. Mas mais do que isso, eu queria chamar a atenção hoje, Geraldinho, dessa questão mesmo. Nós vivemos agora, né, em grandes centros, como eu disse, isso não vai mudar, né? A tendência é isso ampliar, e a tendência é isso aumentar as tecnologias, mas sem nos esquecermos que o contato com a natureza, ele é imprescindível. Um exemplo que eu vou dar agora, que acho que todo mundo que está nos assistindo vai identificar, é o seguinte: vamos nos imaginar nesse momento num grande centro de uma capital, no chamado centro nervoso de uma capital qualquer, onde o trânsito é mais intenso, carro para os 4 lados, metrô, avião passando por cima, todo mundo correndo, aquela barulhada. Vamos nos imaginar naquele ponto. E nós vamos perceber a influência que esse exterior vai promover dentro da gente. É muito comum eu ouvir de amigos, pacientes, dizerem: nossa, eu estava em tal lugar, mas estava uma agitação e eu fiquei também agitado. Então é isso, é como que o meio influencia o nosso organismo. E de contrapartida, eu proponho que agora nós nos imaginemos no seio da natureza, inseridos ali naquele lugar longe da parte urbana, né? Ou uma cachoeira, uma mata bonita, fechada, onde só vejamos ali pássaros,
borboletas, Sim. aquele lugar extremamente tranquilo. Quando a gente consegue imaginar com riqueza de detalhes todos os dois ambientes, nós já automaticamente nos conectamos a esse ambiente e transformamos o nosso interior. E o corpo precisa tanto disso, né? É esse o ponto que a gente precisa chegar, Geraldinho. É isso aí. O nosso corpo precisa disso. Quando não é possível fazer essa inserção física, Sim. se nós fizermos semelhantemente ao que eu propus agora, que é a imaginação, serenar a nossa mente, né? É importante, porque não há problema em nós vivermos um ambiente que seja mais acelerado, mas o problema é quando a gente não consegue desconectar desse ambiente acelerado. Com certeza. Porque às vezes você teve um dia agitado, mas a sua noite ela continua agitada por causa do seu dia. Então, se você não aprender a desconectar, você vai ficar acelerado e, consequentemente, atrairá doenças de ordem mental, por exemplo. Então, quando possível, o que a gente propõe para os nossos telespectadores, nossos pacientes que nos acompanham também por aqui, para que a gente faça essa pausa de vez em quando, né? Reconecte-se à natureza, né? Leia um bom livro, né? Um livro que vai te fazer essa reconexão, ou mesmo vá a algum lugar. Se não tem condição de ir numa mata, numa roça, que faça isso numa pracinha. Divinópolis mesmo, em região, né? A gente que viaja por aí, tem muitos lugares bons. A gente falava ainda há pouco ali do Lago de São Francisco. São Francisco aí, Itapecerica. Em Itapecerica. De vez em quando a gente tem um intervalo de almoço lá lá é gostoso demais. A gente vai para lá, né? Ali é uma paz incrível, né? Seja Itapecerica, seja Cláudio, que a gente vai também, Carmo da Mata, uma gracinha de cidade, Oliveira, Itaguara, que a gente está atendendo agora, são cidades próximas aqui, todas elas têm a natureza... Aquele ar mais gostoso, leve, né? Exatamente, dentro das próprias cidades. Então é possível a gente buscar essa reconexão com ações simples, com movimentos simples. E esse contato, Geraldinho, ele é científico também. Sim. Hoje estudos mostram, porque o nosso organismo, ele é um organismo biotermoeletromagnético. Sim. Então ele tem vida, né? Termo, ele tem temperatura, uma temperatura estável, ou seja, eletricidade e magnetismo. E onde é que o nosso corpo se reabastece ou realinha, reequilibra essa parte eletromagnética que o nosso corpo tem? Somente na natureza. Então aquela historinha de você pôr os pés no chão, pôr os pés na areia, na grama, na água, isso é importantíssimo. Acontece ali uma troca de energias, de íons, que vai reequilibrar o nosso organismo de verdade. Quem faz isso, simplesmente pôs os pés no chão ali por minutinhos, já vai ter uma reconexão, né? Hoje está em moda as pessoas falarem em abraçar árvores, também é outro ponto interessante, para que haja essa troca, né? Não precisa de abraçar, mas só de você tocar um vegetal, vai trocar ali com o vegetal e com a terra esses íons, essa parte eletromagnética que o nosso corpo também tem e precisa. É isso que eu penso hoje. Entre o céu e a terra tem muitos mistérios. O nosso organismo ele é cheio de mistérios, de energia, e a gente tem que aproveitar bem essa energia, né? É verdade, né? A naturopatia prioriza isso, né? Assim, eu percebo que a medicina convencional é tão importante, claro. não vou desmerecer, mas assim, não é com um remédio químico criado pelo homem que nós vamos recuperar um equilíbrio que a natureza tão sabiamente, tão inteligentemente criou. Quando a gente olha um organismo todo, Geraldinho, é incrível a vida que habita num organismo como o nosso. É muita coisa, demais, é um outro universo aqui dentro, né? Seja da nossa microbiota intestinal, onde habitam trilhões de bactérias, onde sem essas bactérias não haveria vida. Olha só que interessante, nós vivemos porque existem bactérias no nosso intestino, porque se elas não existissem, nós não viveríamos. Então, assim, é um complexo, né, de uma inteligência superior incontestável, né? E como você bem disse, tem muito mistério entre o céu e a terra e que a gente deve respeitar, entendendo que muitas vezes a gente não tem que entender intelectualmente tudo, mas tem que se reconectar com essa natureza que é fonte de vida,
que é fonte de energias, sem dúvida é o Espelho de Deus. Legal, gente. Olha, o meu amigo Ramon atende aqui em Divinópolis, no seu espaço, seu consultório aqui no prédio da Vivo, 11º andar. Vale a pena você visitar, tá aí o endereço, tá aí o contato. Cara, é muito legal. Você começa a perceber o quanto que a naturopatia ela pode transformar a sua vida e transforma a sua vida pelos hábitos. Às vezes a gente precisa de rever hábitos da gente, que são importantes as mudanças, que sejam gradativas, né? Que não sejam intempestivos demais, mas que aconteça. Comece a cuidar do teu corpo, meu irmão. Preocupe sim com cuidar desse santuário para que você tenha longevidade, isso que importa. Não é isso, André? Com certeza, Geraldo. Amigo, obrigado mais uma vez por nos receber aqui. Toda semana a gente tem nosso bate-papo, tivemos algumas reprises, mas foi muito legal. As pessoas participam sim, as pessoas depois que me veem falaram, não, Geraldinho, eu acompanho você, o Ramon, eles aguardam, né, esse quadro, porque ele é muito importante para o programa, pode ter certeza disso. Bom, te agradeço também pela oportunidade e pela presença aqui no nosso espaço. Amém. Olha, pessoal, não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente volta com mais matéria. Semana que vem tem mais naturopatia para você com meu amigo naturopata Ramon de Assis.